Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho que escreveu João, capítulo 19. Vamos ler o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 28, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 28. Eu ia ler só um versículo, mas vamos ler aqui um pouco do contexto. João 19, 28, quem achou diz amém. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Diga comigo: está consumado. De novo: está consumado. Última vez. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Fecha só um pouquinho os teus olhos aí. Nós viemos para te adorar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Oh, tua presença é real no nosso meio. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Esqueça agora todas as suas preocupações, todas as suas tensões, todas as suas dificuldades, as suas provas, as suas lutas. Deposita agora no altar do Senhor. Deposita agora nos pés de Jesus. Apenas adore a Ele esta noite. Vim para adorar-te, só para dizer que te amo, ó Pai. És tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Mais uma vez. Vim para adorar, só para dizer, só para dizer que te amo, ó Pai, que te amo, ó Pai. És tudo para mim, és tudo para mim, e eu exalto o teu nome, exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome. Vamos louvar mais uma vez. Deu para você aprender. Diga do fundo do seu coração: vim para adorar-te, só para dizer que te amo, ó Pai. És tudo para mim, e eu exalto teu nome, exalto me exalto
Espírito Santo. Exaltamos o teu nome esta noite. Te adoramos esta noite. Oh, que a tua presença aumente neste lugar. Que a tua unção esteja no nosso meio. Que tu venhas curar, que tu venhas libertar, que tu venhas repreender todo mal, toda enfermidade, no nome de Jesus. Que todo peso caia, todo fardo seja desmanchado essa noite. Todo aprisionamento das mentes, que sejam livres, que sejam libertas agora. Usa, Senhor, a minha vida como canal esta noite. Oh, Senhor Deus, me inspira, me ilumina, traz revelação, iluminação, inspiração para a tua palavra. Unge os ouvidos dos teus filhos para receber da tua palavra essa noite, nesta noite memorável de ceia, onde celebramos a tua morte, onde glorificamos a tua ressurreição. Fica conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus. Antes de sentar, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: foi bom você ter vindo. Diga para ela: foi bom você ter vindo. Pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. O texto que nós lemos, ele é um texto que revela-nos, através do relato do apóstolo do amor, também conhecido como o apóstolo João, sobre as últimas horas de Jesus na cruz do Calvário. Ele estava na cruz e na cruz colocaram uma placa escrita nos três principais idiomas, que eram o grego, o latim e o hebraico. E escrito estava: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso está no versículo 19, do capítulo 19 que nós lemos. Muitos leram aquele título porque o lugar em que Jesus fora crucificado, ele era perto da cidade. Todo homem, toda pessoa que morria na cruz, que morria no madeiro, ele tinha nessa placa acima da sua cabeça a acusação exatamente do que ele tinha feito. E os homens não puderam incriminar Jesus de qualquer coisa. Foi levantado más testemunhas ou falsas testemunhas para o acusá-lo. Em outro texto diz que o entregaram por inveja. Não havia nele defeito algum, não havia nele culpa alguma. Como não acharam algo que o incriminasse concretamente, não conseguiram colocar naquela placa outra coisa, a não ser dizer que ele era o rei, que ele era o rei dos judeus. E um conluio entre os gregos os romanos e os judeus levou Jesus até aquela cruz. Mas na verdade isso já estava nos planos de Deus. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi algo que aconteceu assim, não, já estava tudo preparado. Ele se entregou voluntariamente. Ele morreu vicariosamente, mas ele ressuscitou triunfantemente. Aleluia. E os principais dos sacerdotes até quiseram colocar algum defeito ou influenciar Pilatos para escrever outra coisa. Não coloque aí Rei dos Judeus, não. Coloca dizendo que ele se diz ser o rei. Mas Pilatos respondeu: o que eu escrevi, pronto, não vou mais apagar. Vai ficar aí registrado. E depois que passou muitas coisas, depois que passou alguns fatos que a escritura deveria ser cumprida, a Bíblia diz que eles rasgaram as vestes de Jesus, lançaram sorte sobre a sua túnica.
Eles repartiram as vestes deles, lançou a sorte na túnica. Junto à cruz, a mãe de Jesus estava lá, e outra Maria, mãe de Clopas, também Maria Madalena. E a Bíblia diz que Jesus viu o discípulo a quem ele amava, que todos concordam que era o próprio João, que está escrevendo esse evangelho, e ele diz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Nessa época, pela tradição, segundo a tradição, José, marido de Maria, já tinha morrido, ela era viúva. Então Jesus, que havia ficado cuidando com o pai da carpintaria, também já estava nas suas últimas horas de vida, mas ele não deixa sua mãe abandonada. Ele deixa alguém para cuidar dela até a sua velhice. Disse: você cuide dela, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E naquele dia em diante, a Bíblia diz que João, o discípulo amado, tomou Maria e abrigou ela na sua casa. No versículo 28, a Bíblia diz que, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir, ele disse: tenho sede. Ou seja, a sua mente estava lúcida, a sua mente sabia exatamente o que estava acontecendo. E ele observou que existia muitas profecias acerca da sua morte que já tinham se cumprido, mas ainda faltava uma, que era a de darem vinagre a ele no lugar de água. Ele disse: tenho sede. E eles pegam um instrumento com uma esponja, tipo um cotonete gigante. Eles colocam ali naquele vinagre e dá para Jesus beber. Se você for pesquisar, você vai ver que os romanos, eles tinham costume, nas latrinas, nos banheiros, naquela época, eles faziam um serviço coletivo. Era um quadrado e tinha as privadazinhas lá, e bem no meio tinha um galpão. Em cima desse galpão tinha duas vasilhas gigantes de pedras arredondadas, e tinha uns instrumentos como um cotonete gigante que eu falei, que ficava dentro do vinagre. E eles ali sentavam de frente para o outro, fazendo lá as suas necessidades fisiológicas, lendo alguma coisa, conversando, negociando. Ali ele vendia algumas propriedades para o outro, ficava tipo uma reunião, conversando. Imagine, era uma conversa não muito cheirosa, né? Mas eu tenho uma foto, porque como o Data Show está com problema, eu ia mostrar para vocês uma gravurazinha bem interessante. Depois eu posto no grupo. Então, eles ficavam ali conversando, mas quando eles terminavam, existia duas vasilhas, uma com vinagre e outra com água, exatamente para que quando eles terminassem, ele pegava aquele instrumento e fazia a sua higiene pessoal. Depois ele colocava no vinagre para desinfetar, e ele ficava ali até chegar outro para fazer o seu serviço, pegar a mesma esponjazinha e realizar o mesmo processo. E é exatamente o instrumento daquele que os homens pegam, colocam no vinagre e dão para Jesus na cruz. Você não tem ideia da humilhação que foi a cruz, porque eles diziam que tudo que saía da boca, eles estavam dizendo com aquele gesto, que tudo que saía da boca daquele homem era algo impuro. Então Jesus, ele passa por isso, e a Bíblia diz que quando acontece isto, em um texto diz que ele não quis tomar, não quis beber. Mas no versículo 30, a Bíblia diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está consumado. Este é o tema desta reflexão essa noite: está consumado.
palavra de vitória. Tem uma palavra de vitória para você essa noite. Na verdade, eu não tenho uma palavra de vitória. A palavra de Deus tem uma palavra de vitória para você. Nas duas últimas palavras de Jesus na cruz foram ocupadas de tragédia. Porém, quando nós voltamos agora para estas palavras, essa palavra é uma palavra de triunfo. Quando ele lança as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns até fazem analogia de que quando Jesus estava na cruz, ele se sente abandonado por Deus. É normal você, alguma circunstância da sua vida, se sentir abandonado por Deus. Talvez você já tenha feito esta oração: será que Deus não está me vendo? Será que Deus me abandonou? Jesus teve essa mesma sensação, porque ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns fazem a analogia de que quando ele olha para o céu, para o Pai estava de costa. Não porque exatamente tinha abandonado ele, mas porque ele não queria ver tudo aquilo. Porque se ele visse aquilo e a sua ira, se ele se enfurecesse, ele poderia ter destruído a terra. Mas Jesus sentiu exatamente a verdadeira e cruel separação de Deus, porque ele tinha que passar por este processo para dizer a mim e a você que nós não precisamos passar por isso. Passar pelo quê, pastor? Pelo processo da separação de Deus. Porque Jesus, ele provou aqui na cruz o próprio inferno. A pior coisa, eu já falei isso aqui, mas a pior coisa no inferno não é o Satanás que vai estar lá, porque ele vai estar sendo castigado também. A pior coisa no inferno não é as chamas do fogo do tormento. A pior coisa no inferno é porque a presença de Deus não está lá. Porque se a presença de Deus estivesse lá, o inferno seria transformado no céu. Jesus, ele passa pelo inferno na terra, porque ele sente a separação de Deus. A pior coisa que irá acontecer para alguém que não vai receber a sua salvação, ou que perderá a sua vida na eternidade com Deus, é a separação dele para com Deus. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós ouvimos aqui o brado de desolação do Salvador. Quando ele fala: eu tenho sede, nós ouvimos o seu clamor de lamentação. Mas agora, quando chega aos nossos ouvidos o seu brado de júbilo, ele diz: está consumado. Das palavras de vítima, nós vamos nos voltar agora para a palavra de um conquistador. Quando ele diz: por que me desamparaste? Ele está em solidão. Quando ele diz: eu tenho sede, ele está em lamentação. Mas quando ele diz: está consumado, aí ele é um conquistador, ele é um vitorioso. Observe: está consumado. Diga de novo: está consumado. Vai lá. Os antigos gregos, eles orgulhavam-se de serem capazes de dizer muita coisa falando pouco. Ou seja, dá um mar de assunto em uma gota de linguagem. Isto era tido como a perfeição de uma oratória. Você já viu uma pessoa que ela é muito sábia, ela não precisa falar muito. Quando ela diz uma palavra, pronto, você já entendeu tudo. Tem até um adágio que diz assim: falou pouco, mas falou bonito. Então eles se orgulhavam com isso. Uma palavra só era uma perfeição em oratória, que resolvia qualquer problema e que todo mundo já sanava as suas dúvidas. Porque o que eles buscavam agora, eles vão encontrar aqui. Porque ele diz: está consumado. E no original do grego, essa palavra é apenas uma palavra. Todavia, nesta palavra aqui, está contido o Evangelho de Deus. Nessa palavra está contido o fundamento da segurança do crente em Jesus. Aleluia. Nessa palavra é descoberta a essência de todo gozo, de toda alegria, bem como o próprio Espírito de toda consolação divina. Quando ele diz: está consumado, esta foi a declaração da parte do divino Redentor
de que tudo pelo qual ele viera do céu à terra para fazer, estava agora feito. Está consumado. O que é estar consumado? A resposta tem uma abundância de significados. Restava ser consumado a entrega do seu Espírito ao Pai, como está escrito no Salmo 35. Estaria consumado, está consumado o transpassar da sua lança do seu lado, como em Zacarias capítulo 12, versículo 10, e Salmo 22 e 16. Estaria sendo consumado os seus ossos que foram preservados, segundo Salmos 34 e verso 20, que os ossos dele não seriam quebrados. O que era que estava consumado? Também estava consumado de que o seu enterro, o seu sepultamento seria no sepulcro dos ricos, como Isaías profetizou no capítulo 53 e versículo 9. O que é que está consumado? Está consumado a sua obra sacrificial. Faltava ainda no ato de sua própria morte. Porém, como se está frequentemente registrado no Evangelho de João, a conclusão antecipada da sua obra. Isto estava consumado. O que era que estava consumado? A consumação daquela obra pôs fim a várias coisas, e a elas nós vamos ver com atenção. O que era que estava consumado? Estava consumada a sua vitória, estava consumado a remissão da igreja, estava consumado a redenção, estava consumada a libertação, estava consumado a cura, estava consumada a propiciação, porque Jesus Cristo, ele viveu como ninguém viveu, ele nasceu como ninguém nasceu, ele sofreu como ninguém sofreu, ele morreu como ninguém morreu, mas ele ressuscitou como também ninguém ressuscitou. Ele é o primogênito, ele abriu a fila, ele abriu o caminho, porque da mesma maneira que ele ressuscitou, um dia os santos também que estão mortos vão ressuscitar no ressoar da última trombeta. Na sua vida ele é o meu exemplo, na sua morte ele é a minha propiciação, na sua ascensão ele é o rei, na sua ressurreição ele é o conquistador. O salmista disse: abrai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. E quem é o rei da glória? É o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o rei da glória. Na sua primeira vinda ele veio no jumentinho, um animal de paz, mas na sua segunda vinda ele vem no cavalo branco, um animal de guerra. Na sua primeira vinda ele vem como servo, mas na sua segunda vinda ele vem como rei, ele vem como Senhor. Na sua primeira vinda, ele veio para ser açoitado, ele veio para ser colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, ele veio para ser cuspido na face, mas na sua segunda vinda ele vem com a vara de ferro para reger as nações. Ei, existe a humilhação, mas também existe a exaltação. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, que no seu tempo certo ele vos exaltará. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, mas o Senhor Deus Pai o exaltou soberanamente e deu nome acima de todo nome, para que toda língua confesse, para que todo joelho se dobre, para que todos declarem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Ele que manda, é Ele que comanda, é Ele que pode, é Ele que tem, é Ele que faz. Ele está no trono, Ele está em cima, Ele está no controle da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, dos teus parentes, do teu marido, da tua mulher, dos teus negócios. Ei, se prepara, porque Satanás já está derrotado, Satanás já perdeu a batalha, e a vitória é de Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu sinto uma graça, eu sinto o poder essa noite. Receba a glória de Deus, receba a unção que já está pairando nesse Tapacandarábia. Oh, aleluia, oh, aleluia. Glorifique o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se prepare para você ter experiências profundas com Jesus.
experiências profundas com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Não é apenas um jargão de pregador, mas eu vou dizer uma coisa: a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. Nós temos que entender o real significado desta morte, mas também nós devemos entender a sua exaltação e a sua conquista. Porque para muitos, Jesus ainda está lá na cruz. Para muitos, ele ainda está dependurado na cruz, mostrando a sua ossada, a sua costela todinha, cortada aqui, cortada ali, cheia de sangue, desfigurado. É por isso que quando se olha para ele, as pessoas que ainda têm essa mentalidade não conseguem adorar com essa vibração que você está adorando. Porque quando se olha para a adoração de alguns, parece até mais um velório, porque parece que Jesus ainda está morto. Jesus. Não, ele esteve lá, mas ele não está mais lá. As pessoas por aí, elas gritam para adorar um ídolo mundano, elas aplaudem para adorar homens, os ídolos deles, os grandes dessa terra. Mas nós sabemos que nós glorificamos e exaltamos nenhum homem dessa terra, nenhum intelectual desta terra, nenhum filósofo, nenhum déspota, nenhum ditador, porque a solução não está na mão de nenhum deles. A solução em vão, a Bíblia diz que em vão é o socorro do homem. A OEA, a ONU, esses países europeus que acham que estão por cima, os filósofos, os empiristas que acham que tem a resposta para todas as perguntas filosóficas, a solução não está nas mãos deles. A solução deste mundo não é Zoroastro, não é Hitler, não é Mussolini, não é Gaddafi, não está no Afeganistão, nem no Biden lá dos Estados Unidos, nem mesmo do presidente da nossa nação. A solução não está nas mãos de Cristóvão Colombo, o descobridor lá das Américas, nem de Solano Lopes, o descobridor do Paraguai, nem de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Não, a solução não está na mão de Sócrates, nem de Aristóteles, nenhum destes homens aí, nem de Einstein, que foi um grande físico. Não está na mão destes homens. A solução está na mão de Deus, na mão de Jeová. A Bíblia diz que ninguém pode escapar da mão dele. Esta consumação está pondo fim à obra do sofrimento de Cristo. Nós vimos aqui primeiro o término dos sofrimentos dele, que como homem, que como um ser humano que veio à terra, no período que a Bíblia nem registra, a partir dos seus 12 anos, ele só vai aparecer lá na frente, já com quase 30 anos, para ser batizado por João. A Bíblia silencia a respeito da vida deles. Muitos escritores quiseram preencher essa lacuna, dizer que ele foi para a Arábia, dizer que ele foi para a Índia, que ele foi não sei para onde. Mas alguns mais sensatos dizem que ele se oculta e as suas mãos são calejadas na urdidura da luta de uma pintaria. E ele ajuda o seu pai nesse período, ele está trabalhando. Porque quando as pessoas olham para ele, que ele entra na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, eles dizem: não é este o filho do carpinteiro? Eu sei quem é a mãe dele, é Maria. Eu conheço os seus irmãos. Por que agora ele está dizendo que é o Messias? Porque ninguém conhecia ele ainda, até João batizar ele. A Bíblia diz que quando João batiza ele, o Espírito Santo vem sobre ele. A voz do Pai brada lá em cima: este é o meu filho amado. Porque existem fases do ministério. Existe a fase que ninguém nem te conhece, você está passando pelo processo aí. Mas tem a fase pública,
É a fase que quando Deus mostra, Ele vem chancelando, carimbando e autorizando. Esse é meu escolhido, eu tenho prazer nele, aleluia. Ninguém conhecia ele, até o seu batismo. Mas do batismo, ele não sai logo pregando, e as multidões saem em busca dele, não. O Espírito Santo, que está em forma corpórea, como uma pomba, agora guia pela sua virtude até o deserto. O Espírito Santo leva ele para o deserto, para que ele seja tentado, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, para ajudar os que são tentados, para nos ajudar, porque ele padeceu também as nossas fraquezas. Mas ele foi tentado nas 3 áreas: na área do corpo, na área da alma, na área do espírito. Ele vence todas as 3. E pela mesma virtude do Espírito que veio sobre ele no batismo, que levou ele para o deserto, ele volta para a sinagoga de Nazaré. Ele pega o texto que é Isaías 61 e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para dar boas novas, para pôr em liberdade os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando o Pentecoste vem e Pedro está pregando no capítulo 10, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele. Foi um homem de sofrimento, mas Deus era com ele. Foi um homem que padeceu fraquezas, mas ele não pecou, mas Deus era com ele. Passando por luta, irmão, Deus é contigo. Agora, nessa palavra está consumado, está pondo fim ao sofrimento. Segundo, nós vimos aqui efetuados todas as profecias que foram escritas sobre eles antes dele morrer. Faltar-me-ia tempo aqui para que eu discorresse todas elas. São muitas profecias acerca dele, porque desde quando Adão peca, a Bíblia diz que a primeira profecia foi lançada sobre ele lá em Gênesis 3:15. O próprio Deus proferiu esta profecia. Deus dá a sentença: Adão, suor do rosto vai trabalhar, calejar a mão agora. Olha para Eva: Eva, tu vai sentir dor ao ter a luz, vai aumentar as tuas dores. Olha para a serpente: tu vai rastejar e comer do pó da terra. Só que peraí, Satanás achou que tinha vencido. Estraguei o plano de Deus. Já acabei com esse casalzinho aí. Aí Deus disse: espera aí que não terminou não. Imagino Deus tocando no ventre de Eva e dizendo: você ganhou essa, a primeira batalha, mas da semente dela, o que nascer da semente dela, da descendência dela, vai vir que vai ferir a tua cabeça. Essa profecia, ela aponta para Jesus. E Eva ficou empolgada, ela achava que a profecia era para aquele momento, porque tem palavra de Deus que a gente recebe hoje e pensa que vai se cumprir amanhã. Um processo longo ainda. E ela engravida do primeiro filho, Caim. E ela diz, ela louva ao Senhor e diz que recebeu e concebeu o varão do Senhor. Mas no original hebraico, a Bíblia diz que ela disse assim: eu concebi o varão, o Senhor, porque ela achava que era já a promessa que Deus tinha feito. Só que ela tem um pouco de decepção, porque o filho dela já mata o irmão, foi o primeiro assassino da história. E de repente a semente da mulher vai produzindo, vai vindo outros filhos. E também Satanás não sabia, porque era um mistério oculto.
E ele cutucava um, cutucava, matava um aqui, matava outro lá, aproveitou, deve ser, até ele pensou, deve ser isso aí também, esse Caim, eu vou fazer com que ele mate o outro, matar Abel, para acabar logo com essa história. E Deus preservando a semente. Deus preservando a semente. Aí levanta os profetas. Aí Moisés diz: eis que Deus suscitará um profeta, eis que levantarei um profeta semelhante a Moisés. Aí lá na frente, a Balaão, profeta meio sem vergonha, mas ainda profetizava algumas coisas. Eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. Mas terá uma estrela que vai brilhar, que é ele que está chegando. Em todas as profecias, aí vem Miqueias, Malaquias, e Malaquias diz assim: ei, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, salvação trarei debaixo das suas asas. Aí outro profeta diz: eu digo como é que ele vai vir entrar, ele vai em Jerusalém montado no jumentinho. Jacó lá atrás profetizou para Judá e disse que o Judá é como um leãozinho que pega o seu jumento e lava-se também as suas vestes na capa de sangue de uva, apontando a redenção de Jesus Cristo. E o diabo onde é? Cadê? Quem é? Cadê que não chega? Aí a Bíblia diz que Cântico de Salomão, ele está começando a lançar um cortejo romântico para a sua esposa. Aí a esposa olha e diz assim: eis que eu já escuto a voz do meu amado, ele está chegando, eu já ouço, ele vem pulando sobre os montes, ele vem saltando sobre os outeiros. Eita, eu sinto a presença de Deus. A Isaías diz como é que ele vem, como é que ele vai chegar. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí depois, para deixar o diabo ainda mais perturbado, ele diz: um menino nos nasceu. Aí o diabo: nasceu? Já nasceu? Cadê? E um filho se nos deu. Por quê? Porque ele pregava para os homens, o menino não tinha nascido, mas na mente de Deus o menino já tinha nascido. E como é o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Chega Davi. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. O diabo olha e diz: só pode sair daí. Aí Davi tem Salomão, consagra Salomão a rei, o homem mais sábio, o homem que pediu sabedoria. Nem Davi viu Deus em uma presença tão visível como Salomão, que a Bíblia diz que a Deus aparece para ele 2 vezes. Aí Satanás diz: só pode ser esse daí, está se destacando demais. E ele sai na quebradeira, meu irmão, na descendência de Salomão. Sai uns reis que não prestam para nada, safado, que nem diz no Nordeste, tudo sem vergonha, desmantelado, adorando outros deuses. E a quebradeira sai grande, porque Salomão já se embaraça com as mulheres de outros reinos. Há uma mistura. Só que ele se esqueceu de outro filho de Davi, que o nome era Natã. E Natã, ninguém dava nada por Natã, ninguém falava de Natã, ninguém registrava nada sobre Natã. E o diabo vem por um lado, e Deus está aqui preservando a semente do lado de Natã. Aí vai esse que gerou a esse gerou a esse gerou a esse gerou a esse gerou José, marido de Maria, e Maria, esse gerou a Maria, José, marido de Maria, que se tornou a mãe do Salvador. Quando ele achava que tinha acabado com a semente, com a descendência, Deus guarda a semente, irmão. Deus oculta. Muitas vezes Deus cega o diabo. Deus vai cegar o diabo, irmão. Ele não vai lhe enxergar, ele não vai lhe ver. Aleluia. Aí nasce Jesus. Aí foi uma peleja já no nascimento dele, porque não tinha lugar na estalagem. Era difícil, o tempo era difícil. Teve apenas um espaçozinho para ele nascer e colocar ele numa manjedoura, envolto nos panozinhos.
Mas a Bíblia diz que Deus providencia tudo. Vêm aqueles homens, pastores, outros que viram a estrela dele brilhar no Oriente. A Bíblia não diz quantos eram. Alguns dizem que era 3, por causa dos presentes, que era ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não diz quantos eram. E eles chegam. Quando Jesus passa pelo processo, Maria já está em casa com Jesus. Ele já é grande. Esses homens chegam, entregam as suas ofertas. Aí a visão que nós temos é o seguinte, como o presépio que o pessoal faz. Pega um presépiozinho lá, o menino está deitado, pelado. Aí chegam 3 homens com 3 caixinhas desse tamanho. Não. Na época que os magos chegam com os presentes, Jesus tem 2 visitas. Primeiro, a dos pastores, que estão no campo, que eles veem os anjos anunciando. Segundo, isso ele está na manjedoura, ele é bebê. Segunda visita, ele já estava em casa, ele já estava grande, que é os pastores que chegam com os presentes para ele. E eles não vêm com caixinha desse tamanho, porque eram reis magos, né? Reis dando presente a rei. Onde é que está o rei que nasceu? Você já viu o rei dando presente para outro rei? Como é que é? Você já viu o Salomão presenteando alguém? Eles levaram uma oferta tão abençoada para Jesus, para a sua mãe, para o seu pai, que eles não sentiram mais falta de nada até a sua fase adulta. E quando Jesus estava lá no seu ministério, Deus ainda levanta mulheres piedosas que ofertavam no ministério de Jesus. Ainda vem gente dizer que dízimo e oferta não faz parte dos dias de hoje. Jesus Cristo era tinha mantenedores do seu ministério, e tinha um tesoureiro, que a praga era ladrão, era Judas. Jesus, irmão, a mente de Deus é muito tremenda, porque ninguém de nós colocava um ladrão para cuidar das finanças da gente. Jesus colocou um. Jesus sabia tudo que ele fazia, mas Jesus deu muitas oportunidades a ele. Ele foi que se perdeu porque quis, porque não se arrependeu. Teve outro que vacilou também, mas se arrependeu, que foi Pedro. Tem pessoas que realmente se arrependem, mas tem outro que só tem remorso. Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo chifrado. Para ele Jesus valia menos que um escravo chifrado. Porque se o cara fosse comprar escravo naquela época, e o escravo tivesse chifrado, um boi tivesse dado uma chifrada nele, tivesse machucado, só valia 30 moedas. E Judas vendeu a Cristo pensando que estava vendendo a Cristo, mas ele estava vendendo, era ele mesmo. Ele estava mostrando o seu próprio valor. Mas nem por isso Jesus voltou atrás, nem desanimou e nem desistiu da cruz. Mesmo sendo açoitado, vilipendiado, traído por aquele que colocava a mão no prato, a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Às vezes a gente passa por um problemazinho, já quer desistir, fica aquele menino birrento. Que foi? Irmão, nem olhou para mim. Irmão, nem me deu a paz do Senhor. Eu vi o pastor acolá e nem olhou para mim. Às vezes eu não vi, é porque eu não lhe vi. Pastor nem. Ai, o diácono nem. Vou mais não. Vou para outro canto. Pois vai, infeliz. Irmão, você tem que entender uma coisa. A igreja, ela é como a arca de Noé. Às vezes tem todo tipo de bicho. Tem um bichinho bom, tem um bicho ruim. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia diz que naquele dia haverá separação do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles crescem juntos até o dia da separação.
Naquele dia, a Bíblia diz que Deus separar os bodes das ovelhas. Porque bode é um bicho nojento. Os beduínos que cuidam dos bodes, os pastores lá no Oriente, eles têm que separar os bodes das ovelhas. Porque os bodes, enquanto as ovelhas estão dormindo, eles comem toda a comida das ovelhas. Quando as coitadas acordam, não tem mais nada. São devoradores. Ovelha é dócil. Bode dá amarrada. Taca ali. A testa derruba um. Mas estão juntos. Mas um dia haverá uma separação. Então os nossos comportamentos não tem que ser de bode, tem que ser de ovelha. Porque Jesus mesmo, nessa metáfora, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não me falta, a presença dele não me falta. Me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele me leva a pastos verdejantes. Então, meu irmão, seja quem for que se levantar, prova, luta, língua comprida, língua de jacaré, língua de cobra, língua de calango, língua, seja lá do que inferno vier, língua contra você, língua maldita, Deus vai passar a espada, vai cortar toda má palavra, vai derrubar, vai fazer recuar toda maldição, recuar toda praga, recuar todo olho gordo, mas Ele vai te dar vitória, sabe por quê? Porque está consumado. Aleluia. Vamos lá. Nós temos aqui o objetivo da encarnação alcançado. Não é reencarnação, é encarnação, porque o verbo se fez carne. Nós temos nessa palavra a realização da expiação. Como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4: chegada a plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar, para expiar, para redimir os que estavam debaixo da lei. E nós recebemos o Espírito do seu Filho, porque nós recebemos filiação, nomeação de filhos. E porque sois filhos, Ele deu o Espírito do seu Filho, o qual nós clamamos: Abba, Pai. Essa palavra grega, como eu falei, é só uma palavra, está consumado. Ela vem da palavra tetelestai. Tetelestai. E ela é vestida de várias formas no Novo Testamento. Só essa palavra significa várias coisas. Vamos lá. Tetelestai, traduzido para nós, está consumado, significa terminar, completar, executar, concluir, pagar uma dívida, realizar, expirar, encher, terminar, acabar, terminar totalmente. Ele foi até o fim. Você sabe quando você está devendo? Ainda tem hoje promissório, né? Carnê, 10 vezes no carnê, não sei o quê. Aí você paga a primeira, paga a segunda. Você financia uma moto, um carro. Aí tem aquele boletãozão, blocãozão. Aí uma fatia zona de bolo lá da Gerliane, dessa altura. Aí você vai pagando. Aí quando você chega na última, aí você chega vai feliz. É a última prestação da minha casa, última prestação da minha moto, do celular. Aí você paga. Quando você paga ali, é tetelestai. Está consumado, está completo, é seu. Você acabou o processo, você terminou. Da mesma forma que Jesus, ele termina a sua obra, ele executa. Ei, meu irmão, tem até alguém que fez um louvor aí que o pessoal canta: o melhor de Deus está por vir. Mas na verdade o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, porque o melhor é Cristo. Ei, não espere uma religião,
nem nova, nem velha, porque quem havia de vir já veio. Não espere um outro Salvador, nem de cima e nem de baixo, porque o que já havia de vir já veio. Não espere um novo evangelho, nem da esquerda, nem da direita, porque o que havia de vir já veio. Morreu na cruz do meio, consumou a sua obra, está consumado, está pago, está completado, está finalizado. Você está livre da angústia, você está livre da depressão, você está livre do pânico, você está livre da ansiedade, você está livre da morte eterna, você está livre porque Ele consumou a obra. Glorificado seja Deus por Jesus, porque Ele completou, Ele foi até o fim. Aprenda com Jesus essa noite. Muitas vezes nós começamos as coisas e não terminamos, mas Ele começou e finalizou. Deus fala para Daniel: tu, porém, vai até o fim. E muitas vezes nós não terminamos porque nós não temos um objetivo. Às vezes nós não sabemos o que nós queremos. Aí eu vou estudar para isso aqui. Aí, não, para isso aqui agora. Não, é desse jeito aqui agora. Não, a visão aqui dessa igreja é essa. Não, é do outro jeito, porque eu vi outra ali, eu vou copiar aquela ali. Não, já não é mais essa. Agora é do outro jeito. Não é mais assim, bota aí um negócio aí diferente. Não é mais esse púlpito aí, não, tá velho já, isso aqui tá envelhecido. Vamos fazer isso aqui. Não, vamos. Que conversa é essa, meu irmão? O evangelho é um só, a doutrina é pura. Aleluia, a igreja é santa, a igreja é imaculada. Céu é céu, inferno ainda é inferno. O diabo continua sendo o diabo, Deus continua sendo Deus. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O mundo é o mundo e a igreja é a igreja. Não dá para se misturar o santo com o profano, o ímpio com o justo, porque o ímpio não continuará e nem permanecerá na congregação do justo. Malaquias diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou você é ou você não é. Não tem esse negócio de meio termo. Não, eu sou assim uma banda crente, outra banda forrozeiro. Eu sou uma banda crente, outra banda raparigueiro. Eu sou uma banda crente, outra banda cachaceiro. Não existe isso não, meu irmão. Ou você é ou você não é. Não, eu sou quase crente, mas quando Jesus voltar, é quase que você sobe também. Ei, irmão, Deus gosta de preto no branco. Sim ou não? Foi o que Jesus disse. Você pensa que é o que eu estou falando? Quem fala é Jesus. É claro que se Jesus fosse cearense, nordestino, né, e falava desse jeito, esses termos que você entende. A palavra do crente seja o quê? O quê? Sim, não. E passando disso é o quê? Procedência maligna. Quem vem para lançar dúvida não é Jesus. Quem vem para lançar dúvida é o maligno. Tem uma profecia contra Efraim, que ainda não era convertido, lá no Antigo Testamento, que Oséias diz que Efraim é um bolo. Um bolo que não foi virado. Ou seja, um lado ele está assado, do outro lado ele está cru. Mas ele diz que o processo de Efraim vai ser concluído. Ele vai ser torrado, aleluia, assado por completo. Então, há pessoas que ainda estão nesse processo. E Jesus sempre disse isso, duas opções. Tem duas opções para você: caminho largo, caminho estreito. Jesus ainda dá dica. O largo conduz à perdição. São muitos que caminham por ele. O estreito conduz à salvação. E às vezes ele é difícil. Mas esforçai-vos por entrar, porque tem a porta larga e tem a porta estreita. Esforce-se por entrar na porta estreita, porque vai conduzir à salvação. Jesus nunca dourou a pílula, irmão. Céu, inferno, morte eterna, vida eterna. Aí a negada pega para ele: não, você é o bebelãozinho de Jesus. Você pode vir do jeito que você está, mas olhe como é que você vai ficar. Quem está em Cristo, nova criatura é.
eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus veio para dizer: galera, todo mundo é assim, todo mundo tem um cabelo vermelho, preto, azul, lilás, todo mundo é assim. Eu também estou gostando da onda. Ei, você tem identidade. Não é porque lá no trabalho todo mundo conta assim uma piada assim meio obscena e todo mundo acha graça, eu vou contar também. Você é diferente. Não é porque todo mundo enrola os outros, eles enrolam, vendem as coisas tudo quebrado. E não é porque passa cheque sem fundo, faz isso. Então é um bocado de gente vear que se dá bem na vida, eu também vou fazer. É um monte de gente que não presta para nada e tem as coisas. Ei, você é diferente. Você é diferente. Deus chamou-nos para sermos luz do mundo e sal da terra. Eu entrei esse caminho aqui porque o Espírito Santo está me guiando, irmão. Mas é o Evangelho. Vamos lá. Quem está aí dando glória a Deus? O que foi pago? Estou terminando. Foi pago o preço da nossa redenção. O que foi realizado? Os mais extremos requerimentos da lei. O que foi acabado? A obra que o Pai lhe dera para fazer. O que foi findado? O fazer expiações. Jesus tinha um detalhe muito importante. Deus deu a ele uma ordem. Deus deu a ele uma missão. O Pai deu uma missão a ele. E essa missão, ele completou a missão que o Pai deu para fazer. Você fica feliz se você dá uma missão ao seu filho e ele não completar a missão? Tu como chefe, tu tem prazer quando tu dá uma missão a alguém na recepção ou o instrutor e o camarada enrola e não faz aquilo que tu pediu? Tem muita gente assim no reino de Deus. Deus deu uma missão a ele, mas ele embola no meio do campo e não termina. Jesus, ele cumpriu a obra que Deus tinha para fazer. É por isso que ele pode dizer: está consumado. Cristo, ele terminou sim a sua obra, a qual foi dado para fazer. Primeiro, no ressurgir de Cristo dentre os mortos, que provou que Deus aceitaria o seu sacrifício. Segundo, no rasgar do véu, que mostrava o caminho para Deus, ele estava aberto, porque quando ele diz está consumado, sabe o que acontece? Ele expira, inclina a cabeça e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aquele véu tinha uma espessura muito considerável. Historiadores dizem que uma junta de bois não rasgava aquele véu. E aquele véu servia na antiga aliança para separar o sacerdote do lugar santo entre o lugar santo dos santos. Esse véu aqui, para o sacerdote entrar, era um processo muito grande. Ele tinha que se santificar, porque se ele entrasse, ali era a presença de Deus. Se tivesse de qualquer jeito, era morto. E só um homem entrava uma vez por ano. Mas quando Cristo morreu, aquele véu se rasga, dizendo o quê? Que agora a porta para Deus está aberta e acessível. Quando você quer orar hoje, é só você fechar os olhos. Você pode orar deitado, de joelho, em pé, dentro do ventre da baleia, de um grande peixe. Em todos os lugares é só você orar e se conectar com Deus. Por quê? Porque o véu está rasgado, a porta está aberta. E quem foi que abriu? Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele é a conexão entre Deus e o homem, o intermediador entre Deus e o homem. Não precisa mais a gente pedir para Maria. Maria fala aí com José, José para o Antônio, do Antônio para o Damião, Damião para o São Jorge, cavalo dele também não presta, no raio chega nem até lá, também nenhum mais. Só tem um. Quem é ele? Jesus, 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 o Filho do Deus vivo. Vamos lá. Estou terminando. Eu digo que estou terminando, alguns dizem que ainda falta meia hora, mas eu estou terminando mesmo.
Na exaltação de Cristo, a sua própria destra, o que demonstrou o valor da sua obra e o deleite do Pai em sua pessoa. Quarto, o envio à terra do Espírito Santo para aplicar as virtudes e benefícios da morte expiatória de Cristo. E sétimo, nós vemos aqui nesta expressão, está consumado a destruição do poder de Satanás. Fica de pé, eu vou ler Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Olha o que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, de novo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo favor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quem crê nesse Deus poderoso, glorifique o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está consumado. Chegue na sua casa hoje com isso na sua mente: está consumada a minha liberdade, está consumada a minha salvação, está consumado a minha libertação, a minha cura, a minha bênção está liberada pelo sacrifício dele, a minha salvação, o meu livramento está consumado, concluído, completado, a dívida está paga. Aleluia! Oh, glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Você pode aplaudir bem forte. Aleluia. Nós vamos nesse momento, irmãos, realizar a nossa ceia.